Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma receita muito boa de torta de frango cremosa. Você pode usar qualquer recheio, mas a de frango é sempre campeã e agrada todo mundo. Eu assei um frango relativamente pequeno e depois duas sobrecoxas de frango para ficar no total de um quilo de frango desfiado. Então eu assei mais ou menos uns 50 minutos esse frango no papel alumínio, só com sal e pimenta do reino. E depois as sobrecoxas. Pode usar qualquer frango que você tem em casa, resto de frango assado, aquele frango mesmo assado que você compra no supermercado. É só desfiar depois. Eu gosto de desfiar em pedaços relativamente grandes, porque depois quando a gente faz o recheio e fica mexendo, ele meio que quebra um pouquinho mais. E eu gosto da sensação de você comer um pedaço de saber que é frango, né? Não uma massa não identificada. Enfim, depois reserva o frango desfiado já. E vamos passar para o creme, né? A parte do creme do recheio. Eu faço a base do refogado com cebola. Basicamente você pode ou não colocar cebola ou ralar a cebola para não ficar com a textura mesmo de cebola. Mas eu gosto da textura da cebola, de você também, novamente, morder e saber que aquilo dali é uma cebola. Não gosto de uma pasta sem saber o que é, enfim. Então eu coloquei a cebola, deixei ela refogar um pouquinho. Mais ou menos uns 15, 20 minutos até ela tá um pouco molinha e vou colocando água pra não queimar e ao mesmo tempo ajudar ela a amolecer. Também coloquei um caldo de frango, um cubinho daqueles, né? E aí vou colocar alho em pó, cebola em pó, também coloco páprica defumada. De novo, as quantidades exatas das medidas eu vou colocar na descrição abaixo, então não se preocupe. Mas eu tô colocando aí todos os temperos que vão saborizar nosso creme. Fica a critério, se você tiver outra preferência ou tiver alguma criatividade, tiver vontade de testar coisas novas, fica à vontade, mas esses são os temperos que eu gosto de colocar no meu creme. Então, depois que a gente fez a base de temperos e de cebola, eu vou passar daí pra a consistência do creme, né? Que é a base de leite, então é cremoso. Por conta do leite, do queijo, mas nesse caso o leite, eu coloco um pouco de farinha de trigo e vou colocando bem aos pouquinhos leite integral. Não, para mim não faz a mínima diferença se é quente, se é frio, contanto que você vá aos pouquinhos e ele vai sendo absorvido pela farinha e cozinhando, você vai colocando, adicionando mais um pouquinho e mexendo, ele nunca empelota para mim. Então sempre misturando, adicionando líquido até que ele fique com uma textura de creme mais para fino do que para grosso, porque a gente ainda vai adicionar o frango e o queijo, e principalmente o queijo ele hidrata bastante, então ele vai engrossar mais ainda a mistura. Quando vem a fervura, esse creminho, você vê exatamente a textura final que ficaria o produto, tá? Então, basicamente, misturando, ver que não está empelotado 100%. No final eu coloco 2 colheres de sopa mais ou menos de extrato de tomate, pela cor e também pela acidez do tomate, que eu acho que acompanha bem assim a cremosidade do queijo. E coloco também um potinho de 150 gramas de cream cheese. Você pode usar também requeijão, se você não tiver, ou até mesmo um creme de leite, se você não tiver. Eu gosto de adicionar mais tanto pela consistência do cream cheese, que é um pouquinho mais grosso, mas também pelo sabor e pela textura dele, que é mais forte, é mais rica. Então fica mais cremoso ainda o seu recheio. Esse meu recheio, ele é bem focado no frango, na minha opinião. Eu vejo bastante tortas por aí, salgadas, que talvez sejam mais focadas no creme e tal, mas eu gosto de fazer tortas salgadas baseadas no ingrediente principal, que nesse caso é o frango. Aí eu incorporo o nosso frango
ao creminho que eu fiz. Adicionei um pouquinho mais de leite, porque eu sei que eu vou colocar o queijo depois e que o queijo vai engrossar mais ainda a mistura, então eu quis dar uma afinada no creme um pouquinho mais. Coloco metade do queijo primeiro e depois coloco mais metade. Nesse caso eu tenho queijo parmesão que eu triturei no processador. Você pode usar qualquer queijo que você queira. Eu gosto do parmesão, que ele é bem salgadinho, tem aquele gostinho que chama de umami, que é uma coisa assim mais ácida. E salgadinha de uma forma diferente, assim. Experimento, vocês estão vendo que eu tô sempre experimentando, pra ver o sal e a pimenta. Coloquei um pouquinho mais de pimenta do reino e finalmente azeitona. Você pode colocar milho. Aqui em casa as tortas são com azeitona e sem milho, mas na casa de vocês colocam o recheio que vocês gostarem. O recheio tá pronto. Eu deixo sempre esfriar 100% o recheio antes de colocar na massa da torta, tá? Então, deixa ele esfriar na bancada e depois que ele esfriar, bota na geladeira para que ele esfrie 100%. E passo para a torta, a massa, né? A massa da torta, que eu faço só com gordura e farinha e sal, né? Não coloco ovo, isso eu quero dizer, basicamente. Isso gera uma torta, uma massa bem mais quebradiça, né? Bem mais podre do que uma massa que leva ovos. É um pouco mais trabalhosinha assim de mexer, mas uma vez que você se acostuma, não tem problema algum. Eu coloco banha e manteiga. Se você não tiver acesso a banha, pode colocar só manteiga. Coloco na batedeira bem devagarinho, só para quebrar a gordura com a farinha, e coloco umas 4, 5 colheres de água bem gelada, só até incorporar. Não precisa ficar uma bola inteira junta de massa, só até esse ponto assim, tá bom, tá? E eu vou basicamente terminar de juntar ela no balcão. Eu coloco uma camada de papel filme sobre o balcão e derramo daí a massa, e com as mãos aplico pressão na massa para que ela forme daí uma bola, né? Nesse caso eu fiz um retângulo um pouco reto, porque depois eu vou cortar e pra mim vai ser um pouco mais fácil. Eu cubro com filme para não ressecar na geladeira, e a gente deixa na geladeira pelo menos 1 hora para que essa massa absorva todos os líquidos e hidrate e esteja ideal para daí poder abrir, tá? Abrir daí a massa depois de mais ou menos 1 hora, 2 horas. Você pode congelar também se você quiser e usar depois. Dividir a massa em 2 terços, que é o que eu estou usando aí, para o fundo da forma da torta, tá? Então eu basicamente tiro da geladeira, espero uns 5 ou 10 minutos e com o rolo de macarrão eu vou batendo nela para que ela vá abrindo. Como a gordura ainda não está totalmente incorporada na farinha, você vai ver uns pedacinhos assim de gordura, especialmente da banha, que é branca, mas não tem problema algum. Só coloca um pouquinho de farinha se começar a grudar um pouquinho. Por isso que você quer fazer isso o mais rápido possível também, para não derreter a gordura. Mas não tem problema também se começar a derreter, se começar, enfim, a ficar bem molinha. É só colocar na geladeira novamente, 10 minutos, 15 minutos, e ela já vai firmar novamente, tá? Então, basicamente, o que eu quero fazer aí é abrir uma massa. Eu não mostrei na parte de baixo como é que eu transfiro a massa para a forma, mas na tampa dela eu vou mostrar. Mas basicamente eu abro ela toda, e com a ajuda do próprio papel plástico filme que embaixo eu coloco por cima da forma. Coloco uma camada fininha de queijo por baixo, porque eu acho que ajuda para os líquidos do recheio não permearem assim a massa de baixo. E coloco o nosso recheio, que já tá 100% frio. Você vê que a textura dele tá bem grossinha. E daí eu tô abrindo o 1/3 da massa que eu reservei pra ser a tampa da torta, né? Então, mesmo processo do que a parte de baixo. Vou abrindo as partes que vão quebrando assim nas bordinhas. Eu só vou apertando assim com os dedos
para juntar novamente, não tem problema algum. E aí você vê, como eu falei, com o próprio filme eu viro ela por cima da forma para que ela vá inteirinha. Enfim, é uma técnica que funciona pra mim. Se vocês tiverem alguma outra ideia, me contem. É sempre bom saber. E aí com o dedo eu vou pressionando. Primeiro tira todo o ar, tá? De dentro da torta. E aí vou pressionando a massa de baixo com a de cima. Para que daí ela não abra quando estiver assando no forno. Quando estiver toda seladinha, eu tiro o excesso da massa com uma faca. E essa massa você pode usar para empadinha, congela para uma próxima torta, enfim. Não, por favor, não jogue essa massa fora. Finalmente, um ovo batido inteiro. Com o pincel, eu pincelo o topo da torta para que fique com uma cor bem legal. E com a faquinha, pode ser de serra ou não, eu só faço risquinhos de leve, não muito profundos para que não fure mesmo a massa, mas só para que fique um designzinho no topo, né, da massa. E pode fazer o que você quiser, pode escrever alguma coisa, enfim. Aí coloco no forno mais ou menos, fogo baixo, tá? Uns 130 graus, 1 hora mais ou menos, até que fique com esse aspecto. Aí eu deixo esfriar a torta já pronta em cima, né, de uma bancada, e aí coloco na geladeira da noite pro dia para que ela fique bem firme, porque desenformar ela assim, quando ela não tá firme, esqueça, ela vai cair e quebrar toda. Lembra que é uma massa basicamente de farinha e gordura, então ela quebraria muito facilmente se ela não tivesse totalmente fria, tá? Pensa numa manteiga a temperatura ambiente ou manteiga gelada, a textura das duas, é basicamente isso. E aí, como eu vou congelar pedaços dessa torta, porque eu quero porções individuais para serem consumidas em momentos diferentes. Então eu uso uma faquinha de serra para cortar a parte de cima e aí depois com uma faca maior eu corto ela. E aí você vê que eu consegui, são 10 pedaços bem generosos e eu congelo. E é basicamente isso, a gente tem torta de frango o momento que a gente quiser. Espero que tenham gostado. Beijos!